Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez estamos juntos aqui para este vídeo de continuação de Evangelho depois da cruz, que não é apenas o nome do canal, mas é a série que nós estamos trazendo para você, que é assinante do nosso canal, ou melhor, assinante não, inscrito no nosso canal, e para você que ainda não é inscrito também, desejando que você se inscreva. Essa série é das coisas mais importantes que existem hoje na internet. Posso dizer isso tranquilamente a você. Porque a série Evangelho depois da cruz, começando em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, a primeira que está na ordem na Bíblia, no Evangelho, esta carta ela é de profunda importância para a sua vida espiritual, para você entender o que é judeu, o que é gentio, de acordo com a visão de Deus. O que é a lei de Moisés, o que é incircuncisão. Tudo isso é muito importante. E nós vamos hoje entrar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Um capítulo muito importante. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo pergunta quem é o verdadeiro judeu. E quem é o verdadeiro judeu? É aquele que tem o sinal da circuncisão no seu corpo? É aquele que tenta cumprir a lei até os dias de hoje? Não. O verdadeiro judeu é aquele que tem o seu coração aberto para entender a verdade. E é aquele também que o sinal que ele precisa ter não está na pele, não está no coração, não está no corpo, e sim no coração. Então vamos aqui para o capítulo 3, versos 1 a 20, que tem como título Judeus e Gentios debaixo do pecado. E esse texto começa com uma pergunta do apóstolo Paulo. Capítulo 3, verso 1. Veja que é versículo a versículo cada comentário que a gente vai fazer aqui. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todas as maneiras. A primeira, certamente, porque lhes foram confiadas as palavras de Deus. Foram confiadas a quem? Em primeiro lugar, aos judeus. Então o judeu teria uma vantagem sobre todos os gentios, nós que não somos judeus. Mas essa enorme vantagem dos judeus, ela existiu apenas quando Deus os escolheu para revelar a eles a sua vontade, através de uma aliança especial e única, você sabe. Deus escolheu um povo para fazer dele uma grande nação. E este povo é o povo judeu. Entretanto, vejamos o que diz o versículo seguinte. Verso 3. Pois que, se alguns deles foram incrédulos, sua incredulidade terá anulado a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ou seja, a incredulidade dos judeus em relação a Jesus Cristo, ela teria anulado a fidelidade de Deus para com o povo de Israel? Não. Porque quando Deus estabelece algo, ele vai com essa pessoa, com esse grupo, com esse país, com essa raça até o fim. Deus não depende do que o homem vai fazer. Ele escolhe, ele rejeita e é ele quem faz. Então, a fidelidade de Deus não está ligada ao fato de que o judeu tem que aceitá-lo. Não, ele escolheu e pronto. Né? E aqui Paulo apenas está confirmando as palavras do rei Davi, no Salmo 51, verso 4, quando Davi reconheceu a justiça de Deus em seu pecado, o pecado de Davi, com a Betsabá, ou Batseba. Ou seja, Davi sabia, ele soube que Deus foi justo quando o castigou e quando retribuiu com castigo, com disciplina, aquilo que ele havia feito com a mulher de Urias. Agora, é importante entender, da mesma maneira, você e eu temos que reconhecer que Deus é justo. Ele é justo com os judeus
na sua retribuição para com os judeus. Os judeus tinham a vantagem de ser o povo escolhido de Deus, mas por conta do seu pecado, ele se igualou, ou os judeus se igualaram aos gentios, que eram um povo desprezado. Qualquer vantagem, então, que os judeus possam ter tido foi perdida quando eles pecaram. Sobre eles veio a condenação pela culpa do pecado. Sobre os judeus. É por isso que o título desta parte, deste episódio que nós estamos apresentando a você, é exatamente Judeus e Gentios debaixo do pecado. Todos. E ainda que os judeus tenham sido condenados pelo seu pecado, Deus permaneceu fiel em suas promessas. Veja o verso 5. E se nossa injustiça faz ressaltar a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, manifestando ira sobre nós? Falo como homem, disse Paulo. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, se Deus não fosse justo, se ele não aplicasse a sua lei de justiça sobre os judeus, como é que ele poderia imputar pecado e castigo aos gentios? Ou seja, se Deus não igualasse os judeus com os gentios, ele seria injusto. E ele não fez isso, ele jamais foi injusto. Deus nunca foi injusto. Por isso o verso 7 diz assim: Mas se por minha mentira a verdade de Deus abundou para a sua glória, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizer, como somos caluniados e como alguns cuja condenação é justa afirmam que nós dizemos, façamos males para que venham bens? Que, pois, somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já acusamos a judeus e a gentios que todos estão debaixo do pecado. Este verso é chave para você entender que todos estiveram debaixo do pecado. Hoje não há mais pecado, mas antes de Jesus vir, morrer e ressuscitar, havia pecado no mundo, e até mesmo antes da lei se manifestar no mundo, da lei de Moisés se manifestar, havia pecado. O que não havia era a culpa do pecado antes da lei. Mas o pecado existia. E hoje, curiosamente, que não há mais pecado, as pessoas vivem com a culpa de um pecado que não existe. Olha que interessante isso. Então, Deus foi justo em castigar os judeus. Muito bem. Foi fácil para os judeus enxergar a injustiça dos gentios e concluir que aqueles pecadores sem lei, aquela gentalha, aqueles incircuncisos, merecessem o castigo. Entretanto, o difícil foi para os judeus reconhecer seu próprio pecado. E é sempre assim, né? Ninguém vê os seus defeitos. Ver o defeito dos outros é muito fácil. Ver o seu próprio é mais difícil. E o pecado dos judeus os deixou sem a vantagem que tinham no começo. Assim como os gentios, os judeus se entregaram ao pecado. Então, finalizando agora o conceito e entendimento deste capítulo 3, na sua primeira parte, ambos os povos, judeus e gentios, são incorporados na declaração do apóstolo Paulo nos versículos seguintes, em referência até mesmo a vários salmos e ao profeta Isaías. Esses textos que você vai ver aqui agora, que você vai acompanhar comigo, Paulo está repetindo e está enfatizando a incorporação de judeus e gentios debaixo disto que você vai ver comigo agora. Verso 10. Como está escrito, não há justo, nem mesmo um. Olha que interessante. Não há nenhum judeu justo, não há nenhum gentio justo diante de Deus. Ok? Isso aqui é Velho Testamento. Vamos entender isso mais para frente. Verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Sua garganta é um sepulcro aberto, com sua língua enganam, veneno de áspides há debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e de amargura. Verso 15. Seus pés se apressam para derramar sangue. Destruição e miséria estão em seus caminhos.
e não conheceram caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então Deus está aqui apresentando a humanidade, judeus e gentios, todos debaixo de pecado. Nesse momento aqui, Deus estava mostrando, através do apóstolo Paulo no Evangelho, que todos estão ou estiveram debaixo do pecado. Não importa se era o povo escolhido de Deus no início ou não, todos debaixo do pecado. E o verso 19, com o 20, vão fechar este conceito, este entendimento, este contexto do que eu estou apresentando para você aqui. Mas sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se feche e todo mundo permaneça debaixo do juízo de Deus. Já que pelas obras da lei, nenhum ser humano será justificado diante dele. Porque por meio da lei é o conhecimento do pecado. Nós vamos parar aqui. Dá até a impressão de que hoje o mundo está debaixo do pecado, mas não. Nós vamos parar aqui porque vai entrar a partir do verso 21, que nós vamos apresentar no próximo vídeo. É por isso que você precisa assistir todos os vídeos desde o começo, porque é uma carta. Paulo está escrevendo uma carta aos Romanos, mostrando coisas importantes dentro do Evangelho, mostrando o caráter de Deus, a justiça de Deus, para com todos os povos, para aqueles que ele escolheu no começo e para aqueles que ele depois desprezou, porque também o desprezaram, no caso os judeus. E hoje os gentios e os judeus, a partir do verso 21, que você vai ver comigo na próxima semana, no próximo vídeo, você vai ter acesso então à informação de que agora não há mais distinção entre judeus e gentios. Todos até então estavam debaixo do pecado. E Paulo vai apresentar que foi a justiça de Deus. Deus justificou por graça e não por obras nem por lei a ambos os povos. Hoje nós vivemos na etapa da justificação pela fé e não pelas obras, não pela lei. Não é a minha fé que vai me justificar diante de Deus e a de ninguém, nem a sua nem a minha. A fé que justifica é a fé que Deus imputa, Ele coloca em nós, os seus escolhidos. Mas isso fica para o próximo vídeo. Leve esta série com muita importância na sua vida. Considere o que você está ouvindo a coisa mais importante que você poderia ouvir e ver através dos nossos vídeos, porque isto é muito importante para a sua mente, para o seu espírito, para que a tua alma também repouse. Nós vamos falar durante estes meses afora sobre tudo o que o Evangelho da Graça tem para te entregar. Então, vá semana após semana, dia após dia, se alimentando desta palavra e você vai certamente produzir em sua própria vida benefícios extraordinários. Declaro a tua mente de Cristo ativada nesse momento, declaro os olhos do teu entendimento iluminados para que você continue entendendo tudo que a gente apresenta aqui. Até a próxima oportunidade, declarando uma semana linda, maravilhosa, perfeita, em boas obras preparadas de antemão para você. Até lá, abençoado, abençoado. Com todas as bênçãos.